Olá, amigos de Ideal Espírita. Prosseguindo no nosso estudo, hoje nós teremos o primeiro capítulo do livro Transição Planetária, intitulado Novos Rumos. E para nós iniciarmos o nosso trabalho do dia, nós leremos um parágrafo do livro Liberta-te, Alma Irmã, de Cleia e Brunilde, do Espírito Santo. E Cleia nos diz o seguinte: muitas vezes te surpreenderás envolvido pela solidão, beirando o desânimo, como se nada mais te restasse fazer, senão entregar-te ao pranto desalentador. Reage, porém, firmemente, para que essa nuvem traiçoeira não te impeça a visão das metas que te determinastes alcançar. Não estás só. Nunca estarás só. Ergue-te e avança. Que Jesus abençoe os nossos propósitos de renovação íntima, de estudo, para que nós nos tornemos individualidades cada vez melhores nesse abençoado planeta que nos abrigou e nos abriga, para que nós possamos desenvolver as nossas potencialidades. Então, nesse primeiro capítulo de Transição Planetária, ele nos dá uma ideia de como funcionam as colônias espirituais. E como é que funciona a sociedade nessa colônia, como se comportam os espíritos que lá habitam. Será que a vida deles lá é parecida com a nossa? Nesses 2 primeiros capítulos, nós teremos uma impressão de como é a colônia Redenção. Mas antes de nós entrarmos no primeiro capítulo, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões sobre a pluralidade dos mundos habitados. Primeiro, mostrando a imensidão que é o nosso universo. Nessa imagem, vocês estão vendo a seta apontando para um círculo amarelo. Mostra que todas as estrelas que nós conseguimos ver estão dentro daquele círculo amarelo. Ou seja, o nosso planeta Terra é uma poeirinha cósmica. E nós habitamos essa poeirinha cósmica. Mostra a nossa pequenez. Por que muitas vezes nós somos orgulhosos, vaidosos, arrogantes? Se todos nós habitamos essa poeirinha na imensidão que é o universo. E o Criador de todo esse universo é o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Vejam só o nosso centro galáctico, imenso, cheio de braços e direções. E o nosso planeta, o nosso sistema solar, onde está o nosso planeta, é esse pontinho amarelo que vocês estão vendo. Todo o nosso sistema solar está naquele espaço determinado. Então vejam como o universo é enorme. Existem nesse universo cheio de galáxias diferentes que nós nem imaginamos, planetas equivalentes ao nosso, inferiores ao nosso, e outros planetas muito mais evoluídos do que o nosso. E esses planetas também são habitados por individualidades que foram criadas pelo mesmo Pai, por Deus. Então nós estamos aqui tendo a oportunidade de habitarmos esse planeta, o planeta Terra, e nós devemos ser muito gratos a esse planeta que nos acolhe, porque é o nosso berço de desenvolvimento e transformação moral. No início do capítulo,
Nosso irmão Manuel Filomeno está com o Oscar admirando o crepúsculo. Aí nós imaginamos o seguinte: como é que é essa coisa de colônia espiritual? Aonde elas ficam, né? Na Terra, elas ficam perto da Terra, estão distantes. Então nós trouxemos para vocês essa imagem que está contida no livro Cidade do Além. E nesse livro nós percebemos as 7 esferas espirituais. Vejam, a Terra, de dentro para fora, são as partes mais densas. Vejam a Terra, a densidade da Terra. Na esfera 2 estão as zonas umbralinas bastante densas. Na esfera 3 ainda há uma densidade. Em todas essas esferas existem colônias espirituais que também estão em desenvolvimento. Essas colônias, elas abrigam espíritos que trabalham em prol dos encarnados e dos desencarnados. Nós temos ali a localização de nosso lar, que fica na 4ª esfera. E eu acredito que a colônia Redenção esteja entre a 4ª e a 5ª esfera. Tá? Porque as outras esferas, onde nós percebemos as constelações, já são esferas mais evoluídas. Nós não temos muitas informações. Mas nós achamos importante trazer essa imagem para nós refletirmos sobre as colônias espirituais. Aí a gente entende o seguinte, que essas colônias estão sim nas regiões umbralinas, tá? Mas não são umbral. Elas não são umbral. Elas estão nas regiões umbralinas como postos de socorro, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. Elas são extensões territoriais dos planos espirituais superiores, que estão da 5ª até a 7ª esfera espiritual. Essas colônias, elas são de variadas espécies, cada qual tem a sua função específica. Umas são socorristas, outras são correcionais, outras são para desenvolvimento do estudo e do trabalho, outras preparam os espíritos para a reencarnação, outras para o desenvolvimento de artes, pesquisas científicas e variadas coisas. E o que rege a formação dessas colônias? É a lei de afinidade. Se eu estou vibrando naquela sintonia moral daquela colônia, eu terei o passe e o merecimento de fazer parte dessa colônia. A colônia Redenção, que nós veremos nesse capítulo, fica mais ou menos ao leste da Bahia, com uma forma mais ou menos triangular, numa área que envolve Salvador, Alagoinhas e Feira de Santana, e é de grande referência no plano espiritual. É um grande laboratório fluídico, do qual toda a colônia se beneficia e compartilha os seus fluidos através das equipes socorristas. Então, nós veremos, nos próximos capítulos, que membros da colônia Redenção vão socorrer as vítimas do tsunami do Sudeste Asiático, tanto os encarnados quanto aqueles irmãos que estavam em processo de desencarnação. Só para vocês terem uma ideia, nós trouxemos aqui o mapa da Bahia, só para ficar exemplificado, gente, porque as colônias espirituais, elas são uma realidade e uma benção, porque elas funcionam como postos de trabalho para os espíritos. Eles também progridem quando eles servem aos outros. E para nós, porque nós podemos cooperar com os obreiros do Senhor através de preces, através do nosso esforço de renovação moral. Então, se nós formos trabalhadores esforçados, nos trabalhos espirituais, talvez nós possamos colaborar com esses irmãos no momento do desdobramento do sono. Mas isso nós veremos
mais para frente no decorrer das semanas e dos desenvolvimentos do estudo do livro Transição Planetária. Então, nós veremos nesse primeiro capítulo Manuel Filomeno e Oscar estão na colônia Redenção, admirando o crepúsculo. E Manuel Filomeno reflete no seguinte: as atividades prosseguiam no ritmo abençoado das múltiplas realizações de amor e de socorro, de estudo e de desenvolvimento moral em nossa comunidade. Aí nós percebemos a necessidade do estudo, da compreensão de tudo isso que acontece aqui no nosso planeta e que a doutrina espírita nos proporciona através desse livro que nós estamos estudando, através do estudo da codificação, para nós vivermos melhor uns com os outros, para nós nos tornarmos criaturas ainda melhores. E Filomeno ainda continua. Grupos de espíritos operosos partiam em direção ao planeta terrestre, comprometidos com as tarefas especiais, enquanto outros retornavam jubilosos após os deveres retamente cumpridos. Cada individualidade possui um papel social na sua comunidade espiritual. Como nós também temos o nosso papel social, os espíritos também. Então, é para nós começarmos a nos acostumar a trabalhar aqui, a servir o próximo, para quando nós desencarnarmos, nós continuarmos trabalhando na seara de amor e caridade do Mestre Jesus. O trabalho nunca cessa, as oportunidades continuam, tanto aqui como lá, mas sempre correm em relação à nossa vontade de querer servir. Tudo corre por conta do nosso livre-arbítrio. Deus é um Pai tão misericordioso que Ele respeita o nosso livre-arbítrio. E os obreiros do Senhor, que vêm laborar aqui na terra por nós, o nosso anjo da guarda respeita o nosso livre-arbítrio. Mesmo quando nós estamos sendo rebeldes conosco mesmo, nos maltratando, eles respeitam o nosso livre-arbítrio até o momento que nós nos lembramos novamente de Deus, nos lembramos novamente de Jesus e eles estão prontamente ao nosso lado para nos ajudar. Então, continuando aqui, Filomeno e Oscar conversavam sobre a tsunami que sacudiu a sociedade terrena. Esse fato da tsunami aconteceu na Ásia em dezembro de 2004. E na conversa deles, eles dizem o seguinte, que o obituário estarrecedor chegara-nos ao conhecimento enquanto estávamos reunidos em oração pelas vítimas indefesas da dolorosa tragédia sísmica. Então vamos nos lembrar da lei de destruição. Quando os espíritos trouxeram a lei de destruição em O Livro dos Espíritos, como é que o mundo fosse acabar, que tudo fosse se destruir? A destruição é uma oportunidade de renovação. Renovação íntima, renovação de uma sociedade, de uma comunidade, de um país, do planeta. Então, esse abalo sísmico que aconteceu e que nós veremos nos capítulos seguintes, ele teve um objetivo. Ele aconteceu, não foi gratuitamente. As pessoas que desencarnaram nessa tragédia não desencarnaram aleatoriamente. Os que sobreviveram não sobreviveram ao acaso. Não existe acaso. Existem oportunidades de renovação. Todos os dias na nossa vida, nós temos uma oportunidade de fazermos diferente. Por isso que nós ainda estamos aqui, encarnados. Então, Filomeno nos diz que a administração da nossa comunidade, da comunidade Redenção, destacara 200 de especialistas em libertação dos despojos carnais. Então, são obreiros
que estão capacitados a realizar esse momento da desencarnação da individualidade, ou seja, da separação do perispírito do corpo físico, tá? A fim de cooperarem com os guias da humanidade, auxiliando aqueles que foram atingidos pela fúria das ondas gigantescas e de suas consequências. Daí nós vemos a misericórdia divina atuar em todos os momentos da nossa vida, até naqueles momentos mais difíceis, das crises mais doloridas, os espíritos estão conosco. Mas para que nós sintamos a sua presença, a presença daqueles irmãos que trabalham por nós, nós também precisamos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Ter o equilíbrio mental, controlar os pensamentos negativos. Quando nós percebemos que um pensamento negativo está chegando até nós, entre em prece. Rogue a Deus resignação. Rogue a Deus que encontre a paz interior tão necessária para passar por aquele momento de uma forma mais tranquila, mais resignada, porque isso tudo faz parte da nossa evolução. Na vida de todos nós vai haver um momento de crise. A questão é como cada um responderá a essa crise. Como eu, cristão, estou respondendo a isso? Se eu sei que eu sou um espírito imortal, que existem muitas moradas na casa do meu Pai, para qual morada que eu desejo ir? Como está a minha sintonia mental? Porque os espíritos também são atraídos por nós pela nossa vibração, porque o nosso pensamento, ele é energia, ele é vibração. Então, se eu vibro positivo, eu vou atrair aqueles espíritos que querem me ajudar de alguma forma. Se eu penso em Deus, nas dificuldades que eu passo na minha vida, os obreiros do Senhor, que são tantos, nós estamos vendo os obreiros da Colônia Redenção, eles virão ao nosso auxílio. Agora, se eu vibro raiva, se eu vibro rancor, qual o espírito que eu estarei atraindo para mim? Porque, infelizmente, no plano espiritual, naquelas regiões mais densas, umbralinas, habitam irmãos que ainda vivem na ignorância. A ignorância é o ignorar, que vibram na maldade, na revolta. E eles escolheram esse caminho. Mas existem também obreiros que trabalham em prol desses irmãos. Nos próximos capítulos nós estaremos vendo tudo isso. Esse primeiro capítulo é uma grande introdução das lições do livro Transição Planetária. Então, Filomeno de Miranda nos fala que a fase mais angustiante se apresentava naqueles dias quando as sequelas cruéis do infortúnio despedaçavam os sentimentos dos sobreviventes, desanimados e aturdidos. Então, aquelas pessoas que estavam lá naquela região, elas tinham visto toda aquela fúria da natureza, aquele abalo sísmico das placas tectônicas do fundo do oceano que causou toda essa turbulência naquela localidade e ceifou milhares de vidas. Mas muitas pessoas também sobreviveram e os que sobreviveram provavelmente se perguntaram: por que isso não aconteceu comigo? Filomeno esclarece que aquela comunidade espiritual acompanhou todo o infortúnio. Então, conforme nós já falamos anteriormente, os espíritos, eles estão sempre conosco. Eles estão sempre trabalhando em prol. Os espíritos bons estão sempre trabalhando em prol da evolução de cada individualidade, da evolução do planeta. São os obreiros do Senhor.
Só que nós também precisamos fazer a parte que nos cabe. E é isso que Manuel Filomeno de Miranda vai nos falar agora. Por quê? Porque na colônia, os espíritos ficaram sensibilizados com a movimentação e o interesse dos países que estavam providenciando a ajuda imediata de amenizar os flagelos que vergastavam as vítimas, obtusas pelos choques violentos e outras quase alucinadas pelo desespero e pela desesperança. Então, os países vizinhos estavam auxiliando aqueles sobreviventes. Nós já vimos até filmes que mostraram como foi aquilo, como as pessoas que aparentemente não tinham nenhuma chance de sobrevivência diante de toda a crise que passou e foram resgatadas, sobreviveram e a vida delas ficou diferente. Porque quem passa por um choque desse, por uma experiência dessas, é para despertar alguma coisa dentro de si. Como nós aqui, nesse momento de crise que nós estamos vivendo, vamos elucidar um pouco. A palavra crise, no dialeto chinês, tem um símbolo que mostra a palavra crise. E é o mesmo símbolo da palavra oportunidade. Então, os momentos de crise, para nós, são excelentes oportunidades de nós despertarmos para alguma coisa que precisamos modificar em nós. Para nós cristãos, que acreditamos na imortalidade da alma, é uma excelente oportunidade de exercitar a fé, a resignação, a caridade, o amor ao próximo. Ampliar as nossas virtudes. Quando nós resolvemos desenvolver as nossas virtudes, aumentar essa potencialidade magnífica do espírito, nós nos afastamos das imperfeições. Nós não vamos virar santos em uma encarnação, mas nós podemos nos tornar individualidades melhores. Esse é o nosso papel. Então, Filomeno de Miranda nos diz também: sabíamos que milhares de espíritos nobres haviam acorrido em auxílio de todos, tanto daqueles que estavam desencarnando, quanto daqueles que haviam sobrevivido à catástrofe natural, empenhando-se em resgatá-los das entidades infelizes e vampirizadoras, interessadas no fluido vital dos recentes encarnados. Nesse momento, nós não entraremos em detalhes a respeito disso, porque mais à frente nós temos capítulos dedicados só a esse tema. Mas o que é importante nós sabermos é o seguinte: nós somos espíritos, nós temos um corpo espiritual, o nosso perispírito, que é a roupagem, vamos dizer assim, a roupagem de nosso espírito. É esse perispírito que materializa o nosso corpo físico, e esse perispírito ele fica junto de nosso corpo físico, e essa parte que animaliza o nosso corpo físico se chama duplo etérico, e é onde está esse fluido vital que é próprio de nós encarnados. Esse fluido animaliza esse corpo físico, que é o nosso instrumento de evolução aqui na Terra. Quando nós desencarnamos, o nosso perispírito caminha junto com a evolução do nosso espírito. Essa roupagem acompanha o espírito, mas aquela parte mais grosseira, mais densa, o duplo etérico, onde está esse fluido vital, ele volta para o fluido cósmico universal. Mais à frente nós abordaremos mais detalhadamente essas questões, tá? Isso foi só uma pequena abordagem para nós termos uma ideia do que é esse fluido vital, tá, ok? E Filomeno ainda fala o seguinte: simultaneamente, tomávamos conhecimento das providências que haviam sido estabelecidas
para diminuir os transtornos comportamentais que iam alastrando naqueles que ficaram na roupagem carnal. Então, o que estava acontecendo naquele momento, naquele país que estava passando por aquela crise natural, né? Que ceifou milhares de vidas e muitas pessoas também sobreviveram, perderam suas casas, o seu meio de sobrevivência. Elas enlouqueceram. Elas ficaram sem um norte. Então, Manuel Filomeno aqui mostra que, além do auxílio espiritual, houve a oportunidade de pessoas encarnadas também prestarem auxílio a essas pessoas que estavam encarnadas. E, além disso, os espíritos, de alguma forma, estavam amparando aqueles irmãos, da mesma forma que está acontecendo conosco nesse momento. Quantas pessoas nós não conhecemos que, de alguma forma, se desequilibraram, que ficaram apavoradas com esta questão do vírus? Então, essa é a reflexão. Vamos trabalhar a nossa fé, porque a fé, ela é trabalhada todos os dias. Várias situações surgem na nossa vida para que nós trabalhemos essa virtude que é a fé. E quando nós temos essa fé, nós passamos pelas dificuldades com mais resignação, com mais compreensão, com indulgência, mais indulgência para com os nossos irmãos. E a crise surge para nós aprendermos alguma coisa. Vamos refletir. Esse momento em que tudo parou, ocorreu a oportunidade de se compartilhar as palestras, os estudos espíritas em meios de comunicação que a tecnologia proporciona. Talvez, se não houvesse tido essa parada, não tivesse tido essa oportunidade de compartilhar informações. Então, nada na nossa vida, qualquer situação da nossa vida, ou qualquer pessoa que surja na nossa vida, ninguém é 100% ruim nem 100% bom. E nenhuma situação é 100% ruim nem 100% boa. Há de se ter o equilíbrio. E esse equilíbrio nós encontramos em nós, porque o olhar para as situações sempre é nosso. Esse olhar é nossa responsabilidade. E aí, Filomeno reflete no seguinte: eles estão lá, Oscar e Manuel Filomeno, habitantes da colônia Redenção, refletindo sobre tudo isso que está acontecendo na Terra, naquela Terra que também os abrigou em algum momento de suas projeções evolutivas. Filomeno fala: à distância, o globo terrestre movia-se quase imperceptivelmente no oceano infinito da musicalidade cósmica. Por isso que nós trouxemos aquela imagem anterior, para nós vermos o oceano infinito, que é o universo. E o nosso planeta é uma gotinha no oceano. E nós somos aquelas individualidades minúsculas que habitam esse planeta. Daí nós pensamos no seguinte: se nós também somos uma micropoeirinha do universo, por que nós teimamos em nos comportar mal? Por que nós ainda cultivamos o orgulho, o egoísmo em nossas vidas? Porque o maior prejudicado com isso tudo somos nós. Porque o sentimento é nosso, é de cada um. A vibração produzida é nossa. E se eu escolho
não vibrar mais raiva, inveja, orgulho, eu estou me afastando dessas imperfeições e buscando a virtude, buscando a plenitude, aceitando desenvolver essas potencialidades morais ainda nessa encarnação. É por isso que nós estamos aqui. Esse dever é nosso. Deus nos criou para que nós nos desenvolvêssemos. Deus permitiu as reencarnações para que nós nos desenvolvêssemos. E nos desenvolver aonde? Na Terra. E é isso que Manuel Filomeno e Oscar estavam naquele momento conversando. Emoções variadas tomaram-nos a ambos, permitindo-nos exteriorizar os sentimentos de amor e ternura pela querida Gaia, bela, mágica e sofrida na sua viagem de alguns bilhões de anos de habitantes que dependiam dos seus recursos para a elevação moral e espiritual. Nós reencarnamos para desenvolver essas potencialidades em nós. Em geral, nós olhamos os defeitos dos outros. Nós temos uma dificuldade enorme de sermos indulgentes para com os outros. Mas nós devemos cultivar a indulgência alheia e buscar em nós cada vez mais sermos criaturas melhores. Porque à medida que cada um de nós se torna melhor, nós estaremos contribuindo para a evolução do nosso planeta, para que essa transição seja um pouco mais rápida. Então, Manuel Filomeno e Oscar estavam meditando quanto lhe devíamos, quantas novas experiências nos seriam necessárias no futuro para torná-la um planeta de regeneração. Então, eles estão cientes que, em algum momento, eles também reencarnarão para alavancar o progresso do nosso planeta, do querido planeta Terra, da Gaia. E eles ainda refletem quantas dores alcançariam os humanos sentimentos, os nossos humanos sentimentos, de modo que neles ocorresse essa mudança de conduta mental. Essa mudança de conduta mental, moral e emocional, tornando as criaturas dignas da libertação das heranças enfermiças do passado, inaugurando no íntimo o reino dos céus. Todos nós, essa não é a nossa primeira reencarnação aqui. Então, nós temos um pretérito reencarnatório. E nesse pretérito, nós temos também as nossas dívidas. E as crises acontecem para nós saldarmos essas dívidas pretéritas. Porque nós não somos santos. Talvez hoje aqui nessa encarnação, o nosso comportamento seja muito melhor do que nas encarnações passadas. Porque nós estamos, de alguma forma, trabalhando as nossas virtudes. Então, nós temos que parar de reclamar e agradecer a Deus essa oportunidade da crise coletiva para a nossa mudança e a oportunidade de servir o nosso próximo, seja através da caridade material, seja através da caridade moral. O que é a caridade moral? É você ter compaixão pelo próximo, é você sentir a dor daquele irmão, parar um momento e fazer uma prece por ele. É você não ser indiferente. Essa é a caridade moral. Então, Manuel Filomeno narra nesse trecho do capítulo que eles estavam na colônia e, de repente, eles ouviram uma sinfonia de Bach, porque sim, na colônia eles também têm bom gosto pela música. É o padrão vibratório elevado que também é nossa responsabilidade
Nós precisamos ter cuidado com a música que nós ouvimos. Vejam, nas colônias espirituais com grau superior, eles ouvem Bach. Então, Manuel Filomeno e Oscar experimentavam a sensação de que os céus se comunicavam com a colônia. Olha que bênção! Como a música, boa música, nos eleva aos planos superiores. Os dois começaram a se lembrar de suas últimas encarnações na Terra. Manuel Filomeno de Miranda foi um servidor da Seara Espírita. Se vocês se interessarem, mais tarde nós podemos gravar um vídeo com a sua biografia. Mas hoje nós vamos ver resumidamente que Manuel vislumbrou em sua tela mental sua infância nas paisagens brasileiras da Bahia. Então nós vemos aqui Manuel Filomeno de Miranda com a sua família. Para nós termos uma ideia, Manuel Filomeno voltou para a pátria espiritual em 1942. E nós temos esse amigo de Manuel Filomeno de Miranda que se chama Oscar. O Oscar, em sua tela mental, vislumbrou a Áustria dos anos 30, a sua infância e o nazismo. E aqui na narrativa do livro, porque a intenção é que vocês acompanhem os capítulos lendo o livro em casa. Quem não tiver o livro Transição Planetária, o livro físico, vocês podem encontrar o PDF na internet, ou então se inscrevam no nosso grupo do Telegram, cuja descrição está aqui no link do nosso canal, porque nós disponibilizamos o PDF desse livro para vocês acompanharem a leitura. Então, Manuel Filomeno mostra aqui que ele também captou as informações mentais do amigo dele. E ele fala que sim, ele viveu numa região chamada Tirol, na Áustria. É uma região de montanhas, de família judaica. Ele teve uma infância muito feliz. Os pais que o receberam lhe deram uma criação moral muito boa. Então ele tinha uma moral elevada e na região que ele morava não existiam sinagogas. E os pais permitiram que ele frequentasse a Igreja Católica. Então, na Igreja Católica, ele desenvolveu um amor por Jesus. Daí chegou a guerra. A família foi presa. Os pais e o filho, como tantos outros judeus, foram levados para o campo de concentração. Os pais fizeram a passagem no campo de concentração e ele, como era jovem, foi aproveitado nos campos de trabalho. E ele continuou encarnado naquela época do pós-guerra. Ele sobreviveu aos campos de concentração. E ele fala o seguinte, Oscar: muito marcado pelas dores físicas e morais, vivenciando noites de pesadelos que pareciam nunca terminar, optei pelo celibato, a fim de não perturbar a alma querida que comigo se consorciasse. Vamos refletir um pouco nisso. Nós estamos vendo aqui esse irmão que passou por um testemunho muito grande. Se nós verificarmos em O Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei de destruição, também existe essa parte da guerra, que é uma destruição causada pelo homem por conta da ganância. Mas como tudo na criação divina é aproveitado, esse irmão, Oscar, vivenciou toda essa dor, mas como ele teve uma criação boa e ele escolheu vivenciar o que ele tinha aprendido como cristão, porque ele se tornou um cristão. Mesmo sendo judeu, ele se tornou um cristão. Ele viu Jesus como modelo e guia. Então, ele entendeu que aquele sofrimento todo, toda aquela crise da guerra, desequilibrou aquela individualidade. E ele sofria com aquilo.
relembrar disso era uma catarse, porque ele já superou, certo? Ele está narrando isso a Manuel Filomeno de Miranda como uma catarse. Ele superou essa dificuldade que ele passou, porque ele entendeu que essa dificuldade foi necessária para a sua evolução moral e espiritual. Então ele entendeu que se naquele momento da crise, que o pós-guerra, se ele se consorciasse com alguém, a vida dele com outra pessoa ia ser uma vida de conturbações, porque ele ainda sentia conturbações íntimas. Então ele optou por não se casar. E quais foram as escolhas de vida dele? Como ele utilizou o livre-arbítrio? Em homenagem aos meus genitores e às vítimas do extermínio, passei a frequentar a sinagoga, sem perder a emoção do amor a Jesus. Então, ele foi frequentar a religião em homenagem aos pais, mas ele nunca mais esqueceu Jesus. Jesus já fazia parte da vida dele. Jesus faz parte da nossa vida, de cada um de nós que está aqui. Mas será que nós fazemos parte da vida de Jesus? Será que nós queremos fazer parte dessa conduta que Jesus teve quando esteve aqui? Que Jesus tem, porque Jesus nos ampara através de seus benfeitores. Essa é a grande questão. Essa criatura passou por todo esse problema e o que ele escolheu? Estudar medicina e praticar o amor ao próximo através do exercício de sua profissão. Ele podia ter escolhido ser revoltado, ficar criticando, reclamando. Não, ele escolheu servir. E ele fala aqui que aos 50 anos de idade retornei ao grande lar, vivendo numa comunidade espiritual judaica, onde resido com os meus pais, havendo sido convocado para a atividade que deveremos atender na condição de irmãos em humanidade. Olha, gente, que maravilha! O Oscar, no plano espiritual, alguns anos depois, se reencontrou com o pai e com a mãe, que desencarnaram no momento que deveriam desencarnar, cumpriram o papel deles, deram uma educação moral adequada para que o filho fizesse escolhas certas. E aquela dor daquele momento de crise serviu para que ele vencesse as dificuldades que passaram na sua vida. É o que acontece conosco. Qual é a nossa resposta diante das dificuldades que surgem na nossa vida? Será que nós realmente queremos estar com Jesus? Essa é a pergunta. Nós estamos nos esforçando para seguir os passos do nosso modelo e guia? E os amigos encerraram a conversa com o cumprimento judaico Shalom, que significa paz. E daí vem o título do capítulo, Novos Rumos. Novos rumos. Ambos retornariam à Terra, Mãe Gaia, em atividades especiais conforme programação elaborada pelos benfeitores da colônia Redenção. Novos rumos. Filomeno fala. Segui ao lar, reflexionando em torno da gravidade e respeito das ações a desenvolver, que seriam trabalhos difíceis, tanto com encarnados como desencarnados e outros irmãos. Seria uma tarefa árdua, mas Filomeno fala que o Senhor nos daria seu apoio e sua inspiração para as atividades que seriam realizadas em seu nome. Então, até lá, eles trabalham essa questão da fé, da espiritualidade, da espiritualização
O que é essa questão de você ser espiritualizado, de você ter fé? Vamos lá. De acordo com Gisela Campiglia, ser espiritualizado não é ser adepto de uma religião ou frequentar o espiritismo. Ser espiritualizado é ser responsável por manter seu nível de consciência elevada, entendendo definitivamente que toda ação tem uma reação com sentido oposto e a mesma intensidade. A lei física da atração mostra que há sintonia entre acontecimentos e pensamentos de um mesmo padrão. Então, diante disso, meus amigos, vamos vibrar no bem, vamos trabalhar essa nossa questão moral, pensar sempre em Jesus, mudar o nosso padrão vibratório do negativo para o positivo e vamos vibrar sempre gratidão. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho que está embaixo para você receber todos os estudos semanais. O YouTube avisa, mas você precisa ativar o sininho. E semana que vem estaremos juntos, se Deus quiser. Paz e luz, gratidão.